Muito bem. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu deveria entrar agora, no começo, no capítulo 27. Pedi e obtereis. Eu gostaria de fazer... Na semana passada, a Sandra estava falando sobre mediunidade. Eu acho que cabe ainda um pouquinho mais, alguma reflexão sobre mediunidade. Sobretudo porque a mediunidade é a nossa prática na terça-feira, às terças, às segundas, às terças, e em todo momento dentro do centro espírita. Mas um grande número de médiuns frequentam as terças-feiras e as quintas. E eu acho que vale a pena nós fazermos ainda mais uma pequena reflexão sobre a mediunidade. E é muito importante porque nós estamos caminhando para o final do ano. Hora de fazermos um balanço daquilo que fizemos durante o ano e fazer alguns projetos para o ano de 2016, para o ano que vai iniciar, o ano de 2016. Então eu acho oportuno nós fazermos uma reflexão sobre a mediunidade e eu selecionei 2 textos aqui que eu acho importantes da obra do André Luiz. Uma vez que estávamos tratando da mediunidade, estávamos falando da mediunidade paga. E no final da semana passada, a Sandra leu e fez um comentário desse último parágrafo do capítulo 26, onde nós temos aqui dar gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Nós temos aqui no finalzinho do capítulo um comentário de Allan Kardec que diz o seguinte, eu vou repetir esse comentário e depois eu vou entrar com essa reflexão, que eu acho oportuno nós estudarmos ainda um pouquinho mais sobre a mediunidade. Então ele diz assim, todo aquele, pois, que não tendo que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Então, quando ele fala aqui um meio para subir, ele fala um meio para subir financeiramente, um meio para o nosso ego, para subir no nosso ego, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. E existem meios que a gente sobe, e esses meios, a mediunidade, ela pode ser também uma alavanca para esse tipo de erro. Na obra do André Luiz, nós temos em toda a obra do André Luiz, em todos os livros, nós temos, em algum capítulo, nós temos um capítulo, algum dos mentores, aqueles a quem André Luiz acompanha, eles falam sobre mediunidade. Alexandre traça planos maravilhosos sobre a psicografia, ele mostra uma sessão mediúnica do ponto de vista do plano espiritual. Nós temos no livro Os Mensageiros, também André Luiz chegando no centro dos mensageiros e ainda não entendendo muito bem lá no centro dos mensageiros, sendo recebido lá nesse Ministério da Comunicação em Nosso Lar, onde ele residia, e recebendo essa orientação do Tobias, que recebe ele lá no Centro dos Mensageiros, que fala sobre a mediunidade. Mais adiante, no livro Missionários da Luz, mais adiante, no livro Libertação, nós temos o Gúbio falando com o André Luiz sobre a mediunidade, num trabalho prático, aonde ele é levado para um trabalho prático, aonde há uma desobsessão, e como essa desobsessão é vista do ponto de vista do plano espiritual, e isso é muito importante. Estudamos várias vezes com a doutora Marlene aqui, e estudamos com Paulo, estudamos com a Magali, estudamos com os grupos, com todos os grupos de estudo aqui dentro, e é oportuno falarmos mais um pouquinho sobre a mediunidade. Como eu falei, nós temos em diversos livros da André Luiz, nós temos esse assunto sobre a mediunidade. E os mentores, eles esclarecem de uma forma que faz o quê? Que faz com que nós, médiuns, alavanquemos a nossa mediunidade no sentido de olharmos para o alto. Porque não sei se vocês lembram, quando se fala da prece, o que ocorre, e que nós vamos estudar no capítulo 27, o que ocorre quando nós vamos fazer a prece.
ocorre que nós abrimos o nosso pensamento para o quê? Para a divindade, quando estamos fazendo prece. Abrimos o nosso pensamento para a divindade. Deixamos o nosso pensamento seguir o caminho da divindade. Dentro das nossas possibilidades e das nossas energias e do nosso pensamento, daquele pensamento que nós emitimos, o que acontece? Nós atraímos as entidades que estão ligadas a esse pensamento. Algumas preces, elas atravessam a crosta. Outras preces, elas ficam na região da terra. E ali nós encontramos espíritos que são afins e eles vêm ao nosso encontro para nos ajudar, para, enfim, no pedido, na nossa prece, no nosso pedido. Isso também nós vamos encontrar no André Luiz, mas nos livros do André Luiz. E a mediunidade, ela não deixa de ser diferente. Se nós nos agrupamos num centro espírita e participamos e temos o privilégio, porque isso é um privilégio, de termos um centro espírita que tem as portas abertas para o nosso trabalho mediúnico, e nós vamos ver lá na fala do Gúbio, no livro Libertação, a importância desse trabalho e a importância do trabalho de desobsessão e de educação mediúnica dentro do centro espírita. Vale a pena nós entrarmos um pouquinho mais nesse assunto da mediunidade. E eu gostaria de começar com o André Luiz, no centro dos Mensageiros, no livro Os Mensageiros, aonde ele vai para o seu primeiro dia no Centro dos Mensageiros, no Ministério da Comunicação, e ele vai para aprender um pouquinho sobre a questão da mediunidade, porque é desse centro que saem os médiuns com seus compromissos para a Terra. E ele diz assim, eu vou ler um pedaço, vou lendo, vou comentando, e se alguém tiver alguma dúvida na leitura, vai levantando a mão e nós vamos fazendo uma reflexão juntos. Ele diz assim, acerca do centro, ele fala do Centro dos Mensageiros, ele fala assim, o centro é muito vasto, desculpa, é Tobias que está falando, ele vai acompanhado de Tobias até o Centro dos Mensageiros e ele fica encantado, ele fala que parece uma universidade, como todos os prédios de nosso lar. Se vocês pegarem o livro A Luz do Eterno Recomeço e o livro da Egorina, vocês vão ver que tem lá toda a planta de nosso lar, todos os prédios, e deu para a gente ver um pouco no filme também Nosso Lar, essa planta e todos esses ministérios. E no próprio livro Nosso Lar, a gente imagina um pouco, mas existem livros que tem essa planta de Nosso Lar. E ele fica encantado com esse Centro dos Mensageiros, que ele diz que parece um centro universitário. E o Tobias, ele diz assim, Tobias, arrancando-me do encantamento, exclamando, o centro é muito vasto, atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nessa parte tão somente a administração central e em alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. E ele diz assim, mas esta organização, que André Luiz ele pergunta bastante, e isso é interessante porque a gente vai conhecendo todo o mundo espiritual através das perguntas dele. Porque ele está lá para pesquisar, ele está lá para perguntar mesmo, e para trazer para nós todas essas informações que vale a pena a gente pegar nos livros dele. São informações bem precisas acerca do mundo espiritual. E ele diz assim, mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens, afinal era um centro dos mensageiros. Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui, localizado, o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria porventura que tanto trabalho se destinasse apenas por mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas, diz o Tobias para ele. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Nosso lar é uma cópia dos planos superiores. Ainda há comunicação em outros planos
o André Luiz já sinaliza que existem outros planos aqui. E ele diz assim: preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão das esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão somente a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Nós, ele está falando de nós. Turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro dos mensageiros. Então ele está falando de nós. Nós somos preparados. Alguns de nós reencarnam compulsoriamente, mas muitos são preparados no plano espiritual. Muitos de nós assumem esse compromisso no plano espiritual com a mediunidade. Então, olha que interessante esse comentário do André Luiz. Que o Tobias falando para ele, não é isso? Que me diz, interroguei surpreso, segundo os seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Isso ele escreveu lá por volta de 1949. E aí o Tobias chama a atenção dele para uma coisa muito importante, porque muitas vezes nós reencarnamos com compromissos na mediunidade, e esse livro, Os Mensageiros, ele trata sobre isso, sobre as quedas na mediunidade. Então ele já chama a nossa atenção ali no começo, doutrinadores ou esclarecedores, médiuns esclarecedores, como ele chama, médiuns psicofônicos, médiuns videntes, e toda a mediunidade de efeitos físicos e toda a mediunidade que nós conhecemos através do estudo do livro dos médiuns e de outros livros que tratam sobre a mediunidade. E aí ele pergunta isso para o Tobias, falou assim, bom, já que saem tanta gente, já que saem tantos médiuns do mundo espiritual, reencarnam tantos médiuns, puxa, o planeta está muito evoluído nessa questão da mediunidade. E o Tobias responde para ele: você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são raros os que triunfam. Ele está fazendo um preâmbulo aqui, um começo, uma introdução, para tratar dos casos daqueles que fracassam. Mas eu vejo assim, eu acho interessante esse comentário do Tobias com relação ao André Luiz, desse comentário do André Luiz e desse comentário do Tobias, porque ele serve de alavanca para nós também. Ele serve para as nossas reflexões. Como são os meus compromissos frente à mediunidade dentro do grupo espírita? Dentro do grupo espírita que eu frequento. Dentro das salas de passe, nas salas de desenvolvimento mediúnico, fora do centro espírita também, porque nós não somos médiuns só nesse período que nós estamos aqui dentro do centro espírita, mas nós somos médiuns durante toda a nossa vida e durante todo o período que nós estamos dentro ou fora do centro espírita. Então isso é uma alavanca para a nossa reflexão, uma alavanca para nós relembrarmos os nossos compromissos. Por isso que é tão preciosa a obra do André Luiz. Ele continua: alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. O esforço é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções que os benfeitores da espiritualidade, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. E esses são os compromissos que nós, médiuns, fazemos ao regressarmos no mundo espiritual. E isso serve para a nossa reflexão. Ninguém está aqui para apontar dedo para ninguém. Estou lendo aqui, estou fazendo os comentários
estou ouvindo, porque o ouvido de quem fala é o primeiro que escuta, né? Então, não estou apontando o dedo, mas serve para a nossa reflexão, serve para nós fazermos uma reflexão do nosso trabalho, do trabalho que nós estamos desenvolvendo e daquilo que nós podemos desenvolver ainda e daquilo que nós podemos fazer frente à mediunidade. Ele diz: quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina. Vocês podem observar que ele não está falando só de quem senta na mesa, não, para dar comunicação psicofônica, mas ele está falando dos doutrinadores também. Isso é muito importante, que todos estejam conscientes dessa importância desse trabalho e da importância do estudo e da importância de tudo que envolve o trabalho mediúnico. Ele diz assim: há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se há falta de espírito de serviço no cultivador, se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Uma enxada parada no meio do campo não pode adquirir senão a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. E eles levam em conta isso, os espíritos. Eles levam em conta, porque a batalha do médium é uma batalha muito grande. A nossa batalha é uma batalha muito grande nessa tarefa da mediunidade. São muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre as oportunidades mais valiosas. Por que eles falam isso? Por que nós temos essas palavras do Tobias? O André Luiz reproduz essas palavras de Tobias na obra dele. Porque nós vamos encontrar em todos os livros do André Luiz, e isso nós aprendemos com o estudo dele, que o que prevalece dentro das pessoas reencarnadas, dos espíritos e todos aqueles que aparecem dentro dessas obras, o amor. Então a mediunidade é um ato de amor. É um ato que nós nos comprometemos no plano espiritual e amorosamente deixando o nosso coração aberto para esse tipo de trabalho. A mediunidade é um ato de amor. Nós vamos encontrar esse ato de amor em todos os benfeitores espirituais na obra do André Luiz, em diversas obras. Lógico, eu estou citando a obra do André Luiz porque peguei trecho delas. É óbvio que tem médiuns e mediunidades, como ele diz aqui, com obras belíssimas, mas nós vamos encontrar na obra de André Luiz todo esse trabalho em função do amor que é dedicado por esses espíritos à humanidade, levando nós, médiuns, nós, trabalhadores dos centros espíritas, e muitas vezes até nem tantos trabalhadores dos centros espíritas, mas aqueles que têm a mediunidade e que podem trabalhar, é como diz o próprio André Luiz, que se você trabalha numa casa espírita e você tem toda a asepsia da casa espírita, toda essa limpeza que existe dentro da casa espírita, o que acontece? É mais fácil você ajudar uma pessoa, mas não é impossível ajudar uma pessoa caída na rua também, com um problema mediúnico. Ele diz que você pode ajudar também. É óbvio que dentro de uma sala de passe, com todos os cuidados que os benfeitores da casa têm dentro das salas de passe, dentro das salas de desenvolvimento mediúnico, de estudo mediúnico, com toda a preparação que ocorre, porque é uma preparação que ocorre horas e horas e horas e horas
dias e dias, anos e anos, para acontecer uma desobsessão. Como nós vamos ver mais para frente no livro Libertação, então nós temos a certeza que nós devemos ser bons instrumentos, deveríamos ser bons instrumentos para esses espíritos superiores. Afinal de contas, são os compromissos que nós assumimos no plano espiritual. Eu vou ler só mais um trechinho aqui, porque aqui ele continua falando sobre esse processo da reencarnação e de todo esse trabalho da mediunidade, e ele diz assim, e o próprio André Luiz considera: isto me surpreende sobremaneira, não supunha a fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. E ele dá mais um toque aqui, o Tobias dá mais um toque para nós, que nós somos esses que reencarnam, esses médiuns que reencarnam, aos milhares, né? Nós somos alguns aqui dos milhares que reencarnam. E diz assim: ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo de cultos externos na atividade religiosa. Queremos por lá resolver todos os problemas pela atividade suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração da divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade, encarnadas. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Então, olha a responsabilidade que ele coloca, que o Tobias coloca. Vale a pena ler esse capítulo 3 do livro Os Mensageiros, um belíssimo capítulo que fala sobre a mediunidade, que fala sobre a nossa preparação. Diz respeito a nós, diz respeito à nossa preparação para reencarnarmos e sermos trabalhadores na área da mediunidade. Ainda que nós tenhamos dificuldades, que os problemas se apresentem, enfim, que tudo aquilo que nós sabemos que no cotidiano, na nossa vida diária, existe assim, de uma forma relevante, nós devemos levar em consideração esse trabalho. Mais adiante, no livro Libertação, nós temos lá um trabalho que é feito. Lá nós temos uma pessoa chamada Margarida, uma mulher chamada Margarida, que está sofrendo uma obsessão cruel e terrível. Ela tem vários ovoides, enfim, e o André Luiz ele explica bastante sobre essa questão, mas só para a gente contextualizar, para nós nos situarmos nesse capítulo, ela está sofrendo uma obsessão terrível, terrível. E ela é levada a um centro espírita, porque o Gúbio, que é o espírito que toma conta, que é pai dela, inclusive foi pai dela numa encarnação, ele usa todo um trabalho, ele faz todo um trabalho com os obsessores antes de levar a Margarida até o centro espírita. Mas o que eu gostaria de focar aqui hoje, nesse estudo sobre a mediunidade, é o foco do centro espírita, desse centro espírita. Ela já havia ido ao centro espírita, mas o médium cobrava, tinha lá alguns espíritos que ficavam atrapalhando, alguns espíritos galhofeiros, lá, como ele fala, que o próprio André Luiz fala, e aqui ela é levada a um centro espírita onde há um grupo de trabalhadores, uma médium que vai dar passividade, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, dar passividade a esse espírito que vai se comunicar, que é um dos magnetizadores da Margarida, que está ali grudado nela, entre outros espíritos que estão ali numa obsessão cruel. É uma obsessão cruel. Eu não vou entrar mais em detalhes para a gente focar aqui na questão da mediunidade. Então,
O Gubbio, ele tem um discurso aqui, ele tem uma fala no livro, que vale a pena também a gente pegar o livro Libertação e fazer um estudo apurado desse livro. Porque lá nos Mensageiros nós vamos aprender sobre a reencarnação e os médiuns que reencarnam e falham. E aqui nesse livro Libertação nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender sobre a obsessão. E como lidar com a questão da obsessão. Ele diz assim, o Gubbio, que é o André Luiz, está acompanhado por ele. Depois que eles fizeram um trabalho assim gigantesco, que eles estão tentando salvar, tirar das trevas o Gregório, que é um espírito que está há 7 séculos nas trevas lá. Está abaixo da crosta, como André Luiz, como o Tobias fala aqui, que tem a crosta, o que está abaixo da crosta e o que está acima. Ele está abaixo da crosta, que é o caso do Gregório que está lá. E isso tudo é um trabalho para tirar o Gregório das trevas. E envolve todo esse povo que... Pode falar. Eles usam como usar a mãe dele. A mãe dele, a mãe dele que vai tirá-lo. Mas ele tem toda essa preparação. Porque a Margarida está envolvida também nesse processo. O pai da Margarida na Terra também, que é um juiz, está envolvido. Os filhos dos obsessores, a esposa. Tem toda uma rede aí que vai ser tirada lá para poder salvar a Margarida e depois, mais adiante, o Gregório. Então ele diz assim, sobre o grupo de trabalho que eles estão fazendo lá. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente. Entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores do plano físico. Então ele chama mais uma vez, agora é o Gubbio que está chamando a nossa atenção, não para nos colocar para baixo, mas nos empurrar para cima, para nós melhorarmos. Porque toda crítica, como diz o Chico, dizia o Emmanuel para o Chico, se você receber uma crítica e ela te ajudar a subir, ótimo, aceite a crítica e suba. Agora, se a crítica for te colocar mais para baixo, for te empurrar para baixo, abençoa e segue em frente. Então esse diálogo dele com o André Luiz nos faz o quê? Faz com que nós tenhamos um up. É para dar um up, não para jogar a gente para baixo. Então ele diz assim, sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação edificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da Terra? Mais uma vez ele nos chama a responsabilidade. Mais uma vez não é para orgulho isso daí, mas era para nós nos sentirmos orgulhosos. Olha a importância do médium dentro dos agrupamentos espíritas. Olha a importância e a responsabilidade. Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora, forçoso é dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular, a fim de cooperar conosco. Nós ficamos esperando, como a Sandra falou a semana passada, o espetáculo, aquela coisa da mediunidade e tudo mais. Não procuram saber que todos somos médiuns de alguma força, boa ou má, em nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades dos serviços que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação através do serviço aos nossos semelhantes. Autoiluminação através do serviço aos nossos semelhantes. Perdi. Aos nossos semelhantes. E tocam a exigir dons medianímicos, quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que se lhes candidatam aos benefícios por intermédio da antiga varinha de condão. Não existe mágica, existe trabalho, ele fala, ele quer dizer com isso. Esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização,
Energia essa que se encontra subordinada aos princípios da direção da lei e uso, tanto quanto a enxada, olha a enxada novamente aí sendo lembrada, pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre quando em serviço metódico ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva quando em constante repouso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente de fé positiva, dentro do caminho louvável, haja o que houver, e não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante à plantinha tenra que encerra a esperança do porvir, basta que espíritos perturbadores e maliciosos os visitem, que é o nosso caso, é o meu caso. Basta que espíritos perturbadores, os maliciosos, os visitem, sutis, a maioria dos melros no arrozal, aqueles pássaros, né? E lá se vão os germes superiores que lhes confiamos incessantemente ao solo do coração. De um instante para o outro, duvidam de nosso esforço, e aí são os escolhos da mediunidade que o Martins Peralva fala no capítulo Estudando a Mediunidade, que ele traça lá os escolhos da mediunidade, e bem lembrado aqui pelo grupo. Quando é que nós falhamos na mediunidade? Quando nós damos ouvidos aos espíritos maliciosos, aos espíritos perturbadores que nos visitam sutilmente, quando nós damos aquela abertura. Quando a mesma forma da prece, quando nós emitimos aquela força na direção do superior, quando nós abrimos aquela brecha para o inferior tomar conta dos nossos pensamentos. Mas vai trabalhar hoje por quê? Está chovendo. Mas vai para o centro hoje por quê? Hoje é aniversário de não sei quem. Hoje é a festa de não sei o que lá. Você vai deixar de ir a um jantar para ir a um trabalho no centro? E assim por diante. Ou então, o que você está fazendo lá naquela mesa? Você não está... Será que você não percebe que isso daí você está caindo na mesmice? Que você está caindo na mesmice, que é aquilo que acontece toda vez, toda terça-feira você vai, senta e fica lá naquela mesmice, na quarta-feira a mesma coisa, sabe? E você vai e fala para o Espírito, isso no caso dos doutrinadores, e você vai e fala para o Espírito, e fala para o Espírito, e você tem que melhorar, e você acha que vai adiantar alguma coisa isso, para um Espírito tão endurecido, etc, etc, etc. E aí ele diz assim, e lá se vão os germes superiores que lhes confiamos incessantemente ao solo do coração. De um instante para o outro duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre e as energias mentais que deveriam centralizar na construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. E tem um final aqui, eu não vou poder, até poderia, acho que mais uns 5 minutinhos, ler aqui. Verificando-se a espontânea parada, aventurei-me a considerar. A referência abrange um grupo assim tão harmoniosamente constituído quanto este? E aí ele diz assim, sim. O diretor da casa sorriu bem-humorado e respondeu com franqueza. Sim, coletivamente considerando, reúne-se agora sob este teto amigo e procuram-nos a companhia espiritualizante. Isto, porém, acontece por 6 horas. Nas 168 horas de cada semana. Enquanto conosco deixam-se envolver nas suaves irradiações de paz e alegria, de bom ânimo e da esperança, registrando as vibrações edificantes das quais desejamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo se encontram a pequena distância das nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis
diferentes das nossas. Choques de pensamentos adversos ao nosso programa, nascidos na mente de encarnados e desencarnados, vergastam-nos sem piedade. Raros se capacitam de fé e da fé que representa a bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação e consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos em favor do Império da Luz, costuma ser imediatamente visitado nas horas de sono por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhe desintegram as convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para frente. Isso é muito importante o que o Búblio está falando aqui. Sobretudo agora que nós estamos numa fase de deixar um planeta de expiação e provas e passar um planeta de regeneração. Porque nós aprendemos o quê? Que nós estamos em contato com os espíritos, a modificação é tanta e os espíritos estão todos na crosta. Nós estamos em contato com espíritos de diversas espécies, de diversas evoluções, vamos dizer assim. E nós precisamos entender para quem é que nós damos ouvido. Se nós damos ouvido para o bem ou se nós damos ouvido para esses espíritos. Até na hora de que nós dormimos, nós temos lá a nossa fé viva, mas na hora que nós dormimos, diz o Búblio aqui, o que ele fala? Que nós temos o quê? Nós somos assaltados por esses espíritos e se nós titubearmos, então nós temos que nos preparar, inclusive para dormir e para o dia a dia. Eu acho que vale essa reflexão para nós no dia a dia e vale uma reflexão para o ano que inicia também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão a gente já pode passar para outra parte dos trabalhos. Só queria falar.